fiscal perante um juiz diferente, e aí perceba, tá? Até se a gente tivesse a competência para julgar por um juiz diferente da execução fiscal, teria a possibilidade de ter o risco de decisões conflitantes. Então, a medida cautelar fiscal ela vai ser requerida para o juiz competente para executar essa dívida ativa. E a competência, obviamente, ela será do juiz da mesma execução fiscal. Agora, é interessante essa regra que às vezes adora cair em provas, que ela vai dizer, olha, cuidado, se essa execução judicial ela estiver em grau de recurso, a competência ela é do tribunal. Professor, não entendi. É como se fosse o seguinte, tá? É como se dissesse assim, olha, você vai propor perante o juiz da execução fiscal. Mas imagina que tem uma execução fiscal que houve uma sentença e que ela está em apelação, ou seja, ela está no Tribunal de Justiça. Perceba, se o processo de execução fiscal está na apelação, está no Tribunal de Justiça, se você ingressa com a cautelar fiscal perante um juiz de primeiro grau, que pode influenciar um processo que está no tribunal, isso seria meio que inverter a hierarquia, dizer assim, caramba, como assim, né? Um juiz de primeiro grau está decidindo algo que o processo está com um desembargador, isso não seria, enfim, né, uma falta de sincronia? Então ele está dizendo, olha, se você propõe uma cautelar fiscal e essa cautelar fiscal já está no tribunal, ou seja, já está em recurso, quem vai julgar essa cautelar é o relator do recurso. Beleza? Show de bola. Quais são os requisitos para você propor dessa petição inicial? O primeiro aspecto é que a petição inicial ela tem que identificar o juiz a quem ela se dirige. Então, eu vou indicar para o juiz da execução fiscal, por exemplo. Ela tem que conter a qualificação, o endereço, tudo normal. As provas que vão ser produzidas, elas estão lá indicando. E tem que indicar também um requerimento para a citação. Show de bola. Tá, professor, eu preciso indicar bens na petição inicial? Isso aqui é bem interessante, né? A Fazenda Pública, e o dispositivo ele vai falar exatamente sobre isso, né? A Fazenda Pública, ela não é obrigada a indicar os bens a serem tornados indisponíveis na petição inicial. Então, isso eu estou mostrando de maneira muito clara, né? A Fazenda Pública ela não precisa indicar os bens que a pessoa quer tornar indisponível desde o momento em que ela, enfim, entra com o processo judicial. A Fazenda Pública, obviamente, ela não está obrigada a indicar os bens e a estratégia, obviamente, é que ela, enfim, só peça a satisfação patrimonial depois, né? Ela não precisa dizer exatamente desde pronto assim que ela entra com o processo. Agora, se ela quiser indicar, né, os bens que ela conhece da pessoa, pode indicar, né? Pode ser que haja a Fazenda Pública que deve indicar quando ela percebe os casos, né, que já estão sendo vendidos, alienados, né? E, obviamente, pode ser que haja uma situação, muitas vezes, de desconhecimento patrimonial de que bens essa empresa tem, só percebendo que ela tem atos de fraude. E é interessante que o juiz ele tem muitos poderes nessa indisponibilidade, né? O juiz ele pode decretar a indisponibilidade dos bens independentemente de onde eles se encontram, determinando, inclusive, que haja essa quebra de sigilo bancário e sigilo fiscal. Agora, é interessante também perceber que a concessão da liminar, ela independe, né, dessa justificação prévia. O juiz concede a liminar não pedindo para que a Fazenda Pública faça a sua justificação prévia ou até uma caução, né? Você é uma empresa de caução para que você consiga ter esses valores depositados, né? Você não precisa dizer, olha, você quer 200 mil reais, tá? Pague aqui. Não faz sentido, né? A Fazenda Pública não poderia fazer isso. Contra essa decisão liminar, é possível que você tenha um agravo de instrumento, seja da decisão que concede, da decisão que não concede. Ou seja o particular ingressando porque, poxa, teve uma decisão que tornou indisponível meus bens, ou seja uma decisão que não foi deferida, né, Fazenda Pública querer recorrer para o tribunal. Por óbvio, os pressupostos para a medida cautelar fiscal só estão presentes quando você demonstre a ocorrência dos pressupostos. E aí, você também não pode, obviamente, generalizar, né? Você tem que
tem uma comprovação, basicamente, que a parte tem uma fumaça do bom direito e um perigo da demora, né? E é interessante também a gente perceber na citação. É uma diferença interessante. Lá no artigo 8º e no artigo 9 da medida cautelar fiscal, ela vai dizer o seguinte, tá? Ela vai dizer, para que você perceba, eu estou falando no artigo 8º e artigo 9º, né? Ele diz que o cara vai ser citado para, no prazo de 15 dias, contestar o pedido. E aí a gente percebe que, quando você olha o artigo do CPC, a gente percebe que na cautelar fiscal nós damos 15 dias. E quando eu olho lá para o artigo 306 do CPC, por exemplo, ele fala que o prazo é de 5 dias. Né? Então, muito cuidado com isso, para não confundir os prazos. O prazo ele é contado da juntada aos autos do mandado de citação, devidamente cumprido, ou da execução da cautelar fiscal, se ela for deferida liminarmente. Imagina que o cara ele não se manifesta, né? E aí também vai ser em dias úteis. Imagina que esse cara não se manifesta. Imagina que ele recebe isso aqui e vai se tornar revel. E aí o dispositivo vai dizer que, não sendo contestado o pedido de presumpção, aceito como verdadeiros os fatos alegados pela Fazenda Pública, caso que o juiz decidirá em 10 dias. Então, tem que ter muito cuidado sobre essa questão meio que da revelia também, que ela pode, de alguma maneira, acontecer, que é um dos efeitos de você não contestar. Se o juiz entender que a pessoa contestou e tem provas a produzir, ela pode fazer a audiência de instrução e julgamento. E, novamente, para você produzir provas, para ver se tem fraude, por exemplo, tá? Essa questão é bem relevante dos prazos, tá? O prazo, diferentemente do Código de Processo Civil, que fala em 5 dias, aqui a gente tem um prazo de 15 dias, tá? Ah, professor, mas qual a importância de a gente saber a comparação com o CPC? É mais para a gente comparar. Mas o que é que você está comparando com esses 5 dias de CPC? No CPC, no artigo 306, ele fala do procedimento da tutela e aí cautelar requerida em caráter antecedente, tá? Como assim, professor? Lá no CPC, ele diz que a petição inicial ela vai indicar da ação que você está propondo uma chamada tutela cautelar em caráter antecedente. Então, você indica a lide, indica o seu fundamento e a exposição meio que sumária do direito em que você vai pedir, mas para assegurar, de certo modo, um perigo de dano ou até um risco ao resultado útil do processo. E aí, caso você entenda que esse pedido ele tem uma natureza antecipada, ele diz que o juiz depois vai decidir o mérito de outra forma. É como se o réu ele é citado de maneira urgente, né, para falar em 5 dias, para lhe contestar o pedido e indicar essas provas. E aí, basicamente, você tem essa tutela cautelar em caráter antecedente. Mas isso aqui é diferente da tutela, digamos assim, do processo cautelar fiscal. Só estou botando o prazo mesmo para você não se confundir. E esse prazo ele deve ser feito em dias úteis, tá? Beleza? Show de bola. Professor, e qual seria essa questão da produção de provas, né, pelo requerido? O requerido ele tem a oportunidade de produzir provas, também, se quiser, tem prova pericial, prova testemunhal, mas, novamente, lembrar também que o prazo conta-se da juntada do mandado de licitação. Muito cuidado, tá? Não é do prazo em que você tem ali, quando o cara teve ciência, né? É quando a pessoa tem a juntada, beleza? Show de bola, muito cuidado para não confundir. Ou se você tem ali da liminar, efetivamente, ali é um prazo para os 60 dias para perder a eficácia. São os dois dispositivos que muito caem, são esses dispositivos envolvendo as exceções, né, da Constituição do Crédito e também do artigo 13 da Lei de Cautelar Fiscal. E você tem as formas de citação comum, né, por mandado é a regra, tem a citação por edital de maneira excepcional, quando a pessoa não tem o endereço. A defesa do requerido pode alegar provas e também a gente pode ter a substituição de bens que foram tornados, digamos assim, disponíveis, né?
O cara, se quiser, olha, pegou esse bem meu, eu quero trocar do mesmo jeito que a gente tem na execução fiscal. Ou seja, você aplica a mesma analogia até o artigo 11, até aquela ideia de prevalece o princípio da melhor execução, mas se o cara conseguir comprovar que isso aqui é muito prejudicial ao executado, ele pode trocar, né? Desde que, obviamente, haja ali uma aquiescência, ou pelo menos a manifestação da fazenda pública. E essa medida cautelar fiscal preparatória é interessante porque o prazo para preparatória, quando você tem ela concedida um procedimento preparatório, você tem um prazo para você entrar com a execução fiscal de 60 dias. Tá? Só que a contagem do prazo, que é uma das coisas que mais cai em provas, é um prazo de 60 dias. Só que isso aqui chama a atenção, porque esse prazo de 60 dias, ele quando ele se tornar 60 dias, a partir do momento em que essa decisão se torne recorrível na esfera administrativa. Professor, não entendi. É como se fosse o seguinte, o artigo 11, ele fala, olha, eu posso ter uma medida cautelar fiscal preparatória. O que é isso? A medida cautelar fiscal preparatória é aquela que não teve execução fiscal ainda. É aquela feita, eu mostrei já no quadro para vocês, que tem, sei lá, fato gerador, constitui que a execução fiscal ainda não aconteceu. Então, se eu entro com essa chamada medida cautelar fiscal preparatória, vamos dizer que eu consegui eliminar. Consegui penhorar os bens do cara. O juiz deixou. Quando você tem essa medida cautelar fiscal, ele te dá um prazo. Você conseguiu eliminar. Olha, você tem 60 dias para você propor agora o processo principal de execução fiscal. E esse processo principal de execução fiscal, você tem o prazo de 60 dias contados da data em que a exigência se tornar irrecorrível na esfera administrativa. Professor, veja, os 60 dias não é do momento em que se defere a liminar. Isso aqui é o que cai em prova. Você tem 60 dias para propor o processo principal, contados da data em que se torna irrecorrível na esfera administrativa. Beleza. Durante esse prazo, a liminar está valendo, até você propor esse processo, execução fiscal completa. Meus amigos, isso aí é muito importante. Não vou ficar explicando algo que sempre cai em provas, tá? 60 dias é da data em que ela se torna irrecorrível, definitiva na esfera administrativa. Guardem esse marco temporal, porque isso aqui não cai em provas não, despenca. Beleza? Massa? Tá, como é que eu posso modificar essa medida cautelar fiscal? A medida cautelar fiscal ela pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada. Só que, salvo decisão em contrário, a medida cautelar fiscal conserva sua eficácia durante o período de suspensão do crédito tributário ou não tributário. Isso é interessante, porque suponha que isso acontece muito, né? Às vezes você tem uma cautelar fiscal, você consegue eliminar. Depois que você consegue eliminar penhora dos bens, o cara vai lá e faz um parcelamento. O que ele está dizendo é, salvo decisão em contrário, se você tem uma causa de suspensão da exigibilidade prevista no artigo 151 do CTN, você conserva os efeitos da cautelar. Beleza? Show de bola. Agora, um cuidado, tá? Na medida cautelar preparatória, nós já vimos. Eu tenho um prazo decadencial para ingressar com a execução fiscal. É o prazo de 60 dias quando ela se torna recorrível na esfera administrativa. Se você perde esse prazo, você extinguirá a eficácia da cautelar fiscal. Agora, isso não impede a Fazenda Pública de ajuizar depois uma execução fiscal posteriormente. Essa é a regra, tá? É como se a gente tivesse uma certa autonomia, uma certa separação da cautelar com a execução fiscal. Uma coisa é a cautelar, outra coisa é a execução fiscal. Se você não propõe a execução fiscal no prazo de 60 dias, de tornar irrecorrível a esfera administrativa, você perde a cautelar. Mas eu ainda posso entrar com a execução fiscal depois? Posso. Problema zero. O que vai acontecer se eu tinha uma execução fiscal e agora eu tenho uma cautelar? Juntam os processos, a pensa, tá? Agora, isso é interessante, porque esse dispositivo vai falar sobre a cessação da eficácia da cautelar fiscal. Quando é que ela cede a sua eficácia?
Se você não propõe a execução, e aí não propõe, naqueles casos, da cena preparatória, aquele prazo de 60 dias, depois, o seu artigo 13, e eu estou falando aqui do artigo 13 dela, quando você não executa dentro de 30 dias, ganha eliminar, mas está faltando alguma coisa para você executar em 30 dias, ou se for extinta a ação principal. Se o débito for quitado, isso aqui é muito lógico, né? Perde os efeitos dela, tá? E aí, o grande problema é que se você perde os efeitos dela, você não pode repetir o mesmo pedido, né? Você não pode falar, eu quero de novo uma cautela fiscal por esse mesmo fundamento. Ou seja, eu estou entrando porque o cara alienou, em tese, um bem aqui e está fazendo fraude. Aí eu perdi o prazo para entrar com o processo, para executar, perdi os efeitos. Aí depois eu quero entrar com outra cautelar fiscal dizendo que houve fraude no mesmo imóvel. Não, você não pode repetir. Está no artigo 13, parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da medida, a Fazenda Pública não pode repetir o pedido pelo mesmo fundamento. Isso aqui é bem lógico. Agora, extinta a cautelar fiscal, a gente sabe que muitas vezes você pode ter um ato judicial de extinção, né? Professor, o que seria interessante, né? Novamente, a regra é que a gente não tem uma comunicação da cautelar fiscal com a execução fiscal. Essa é a regra, né? De maneira que se eu, digamos assim, eu posso dizer que não tem uma coisa julgada na medida cautelar fiscal que vai impactar o processo de execução fiscal. Só que, por exemplo, pode ser que eu tenha algumas extinções que façam com que a cautelar fiscal extinta, ela atinja o processo de execução fiscal. Como assim, professor? Isso está no artigo 15, né? O artigo 15 ele vai meio que mostrar que a cautelar fiscal ela é meu instrumento. Ou seja, se você entra com a cautelar fiscal dizendo, olha, aqui teve uma alienação, teve uma fraude, teve uma coisa, e o juiz não deu certo, isso não significa que depois na execução fiscal o juiz não possa reconhecer isso aqui e dizer que realmente houve uma alienação ou uma fraude. O que eu estou dizendo é que eu não posso entrar com a cautelar fiscal por esse motivo e, passado um tempo, entrar com a cautelar de novo pelo mesmo motivo. Agora, a cautelar fiscal e a execução fiscal, elas têm uma certa separação. De maneira que, se a cautelar fiscal for indeferida, não significa que na execução fiscal ele não possa fazer. Por quê? Porque é como se essa cognição na cautelar fiscal ela fosse um pouco mais frágil. E você tem uma produção de provas maior na execução fiscal. Agora, o grande cuidado é quando a gente tem, e veja, ou seja, o que eu estou querendo dizer em síntese, é que, em regra, não há uma coisa julgada material no que foi decidido na ação cautelar que vai atingir um processo de execução fiscal. Essa é a regra. O indeferimento de uma cautelar fiscal não vai impedir o processo no mérito, execução fiscal, ponto. Mas tem algumas causas que são clássicas que elas vão atingir. Por exemplo, se uma execução fiscal ela for extinta por pagamento, a cautelar também tem que ser extinta. Ora, se eu tenho uma cautelar fiscal, essa cautelar fiscal, você diz, foi pago o valor. Ora, é óbvio que isso aqui vai afetar o processo de execução fiscal também. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer para você é que a regra é que o indeferimento da cautelar ela não impede a Fazenda Pública de ingressar com uma ação judicial, chamada de execução fiscal. Isso está previsto no artigo 15. Mas nós temos exceções a esse impedimento. Quais seriam essas exceções? No artigo 15, você tem que, se o juiz no procedimento cautelar fiscal acolhe, por exemplo, uma alegação de pagamento, uma alegação de compensação, uma alegação de transação, de prescrição ou decadência, de conversão de depósito em renda ou qualquer modalidade de extinção deduzida. Ou seja, a regra é que nós não temos coisa julgada material na medida cautelar fiscal. Regra geral, se eu tenho uma sentença na cautelar fiscal, ela não faz coisa julgada em relação ao processo de execução fiscal.
O que é que eu estou querendo dizer? Suponha que ele diz, olha, na cautelar, acho que isso aqui não houve fraude, não. Na execução fiscal, ele pode rediscutir isso aqui, se houve fraude ou não. Agora, se durante o processo cautelar fiscal ele dizer, ei, pagaram a dívida, pô, é óbvio que isso aqui vai afetar o processo principal. Então, a sentença proferida, regra geral, na cautelar não faz coisa julgada. Qual é a exceção? A exceção se houver alguma medida de pagamento, de quitação, por exemplo. Então, como a gente viu, pô, se o cara pagou, não faz sentido a gente ter depois um processo de execução fiscal. Se um cara compensou, não faz sentido. Se o cara transacionou, processo de extinção também não faz sentido. Assim como prescrição ou decadência, assim como conversão desse depósito em renda ou qualquer outra modalidade de extinção deduzida. Beleza? Essa seria a ideia da coisa julgada na medida cautelar fiscal. Professor, quais seriam, digamos assim, os recursos que a gente poderia ter também se tiver uma sentença em medida cautelar fiscal? A gente pode ter o recurso cabível, né? Da sentença cabe medida cautelar fiscal, na sentença você cabe apelação e salvo se for requerido na forma do artigo 10 da lei. Então, de maneira geral, o que é mais importante? Bicho, coisa julgada material. Via de regra não existe. Mas se houve uma alegação de compensação de transação, não faz sentido. Ela vai contaminar o processo de execução fiscal. Porque se o cara já pagou, não tem nem para que mais propor a execução fiscal. Então, se a sentença na cautelar fiscal disser, pô, está extinta a cautelar porque pagou, ela vai contaminar, porque é uma causa extintiva. São as causas de extinção do crédito tributário. Beleza? Show de bola? Massa, meus amigos. Poxa, velho, voando, né? Voando, só o filé da muriçoca descascada, temperada e com gostinho. Beleza? Vamos lá, simbora, meus amigos.